A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, do canal Raiz de Jessé. Vamos gravar mais um vídeo baseado em Jeremias, capítulo 18, do capítulo 1 ao versículo 5. E eu peço aos irmãos que compartilhem esse áudio, esse vídeo. Se inscreva, ative o sininho de notificações e não esqueça de deixar o seu like para estar assim ajudando esse canal. E nessa noite eu gostaria de falar sobre o vaso do oleiro e a impenitência do povo. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro. Tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem a fazer aos seus olhos. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel, diz o Senhor. Louvado seja Deus. Deus é um Deus maravilhoso. Este texto sagrado nos revela uma lição prática que Deus ensinou ao profeta Jeremias acerca da maneira que Deus trabalha com cada um de nós, seus servos. O Deus da Bíblia é o verdadeiro oleiro divino que moldou o homem do pó da terra. E ainda trabalha com este mesmo material, modelando o barro, fazendo do mesmo barro um vaso novo. Daí o fato do apóstolo Paulo dizer com muita propriedade: temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a existência do poder seja de Deus e não de nós. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo de número 7. Isaías 64, versículo 8, a Bíblia diz: mas agora o Senhor, tu és o nosso Pai, nós o barro, e tu o nosso oleiro, e todos nós, obra das tuas mãos. Todos nós devemos reconhecer que somos o barro, e o Senhor é o nosso oleiro divino. Louvado seja Deus. No Salmo 31, no versículo 12, Davi reconhece a sua fragilidade, dizendo: sou como um vaso quebrado. Após o seu pecado, Davi se sentia como um vaso quebrado e chegou a pensar que estava cortado da presença do Senhor. A palavra do Senhor também nos diz, em Isaías 59, versículo de número 1, que as mãos do Senhor não estão encolhidas para que não possa salvar, e nem os seus ouvidos estão agravados para que não possa ouvir. Mas os vossos pecados faz separação entre vós e o vosso Deus. Nós sabemos que a única coisa que separa o homem de Deus chama-se o pecado. O pecado, desde o começo do mundo, ele tem separado o homem da presença de Deus, e o que Deus quer é trazer a sua criação que se afastou dele. Mas para isso nós sabemos que o ser humano como um barro, ou então como um vaso,
Louvado seja Deus. O Senhor é o oleiro. E o Senhor, o oleiro, ele sabe como trabalhar na vida do vaso. No Salmo 31, versículo 22, porém o oleiro divino consertou o seu vaso quebrado e lhe devolveu a alegria da salvação. Salmo 51, versículo 10, nós sabemos que aqui nós vemos Davi, o salmista, louvado seja Deus, ele tendo a sua experiência profundamente com Deus e reconhecendo que ele era barro, louvado seja Deus, mas que o oleiro divino tinha poder sobre ele. Então, a partir do momento que ele foi quebrado, foi no momento que ele pecou contra Deus, ele pecou, louvado seja Deus, e quem sabe ele pensou que não tinha mais conserto para a vida dele, louvado seja Deus. Mas nós vemos no Salmo 51, versículo 10, aonde Davi ele implora a Deus, ele roga a Deus, ele suplica ao Senhor, ele fala para Deus não tirar, para Deus tirar a face dele dos seus pecados e não tirar dele o Espírito Santo e nem lançar fora da sua presença. Porque nós sabemos que se Deus tirar o Espírito Santo da vida do homem, louvado seja Deus, o homem não vai se arrepender. Porque quem faz o homem se arrepender é o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus é ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então nós só reconhecemos que Jesus é o Senhor se o Espírito Santo testificar. Porque a Bíblia diz que ninguém diz que Jesus é o Senhor se essa pessoa não for usado pelo Espírito Santo. Louvado seja Deus. Em Provérbios 25, versículo 4, o sábio Salomão escreve dizendo: tira da prata as escórias e sairá vaso para o fundidor. É preciso ser tirada toda a escória da nossa vida para nós tornarmos vaso útil e santificado ao seu possuidor. Nós sabemos que a pessoa que já entregou a sua vida para Jesus, ele precisa ser purificado, ele precisa ser limpo, ele precisa ser uma nova criatura. A Bíblia diz que as coisas velhas são passadas e tudo se fez novo. Louvado seja Deus, na vida do homem que já entregou a sua vida ao Senhor, que dias após dias o oleiro divino vai trabalhando na sua vida, vai moldando, vai fazendo um vaso novo. Louvado seja Deus, e Deus faz isso glorificando o seu próprio nome. E em Isaías capítulo 30, versículo de número 14, o profeta Isaías afirma que o Senhor quebrará como se quebra o vaso do oleiro os que rejeita a sua palavra. A palavra também nos diz, Deus ele diz através do ministério do profeta Isaías, ele diz assim: por causa da tua ira contra mim, eu te pescarei no meu anzol. Irmãos, a palavra do Senhor nos diz que grande coisa horrenda é o homem cair nas mãos do Deus, que tem todo o poder nos céus e na terra. A Bíblia nos diz que se ouvir a voz do Senhor teu Deus ainda hoje, não endureça o coração. Nós sabemos que aqueles que endurecem o coração para receber a palavra de Deus, louvado seja Deus, ele não vai muito bem, porque a palavra do Senhor nos diz, lá no Provérbio 14, 12, que há caminho que aos olhos do homem parece certo, mas o final é final de morte. Louvado seja Deus.
E Deus, ele quer livrar o homem da morte. E o que causa a morte na vida do homem é o pecado. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Jeremias 18, versículo 4, o profeta Jeremias observou na casa do oleiro como um vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos a fazer. Somente o Senhor pode restaurar completamente o vaso. Somente o Senhor pode restaurar completamente a família. Somente o Senhor pode restaurar completamente o casamento, a união no lar, a paz. Somente o Senhor pode restaurar completamente a saúde. Louvado seja Deus, porque quando o Senhor, ele entra em um casamento, ele entra em um lar, ele entra na família, as coisas mudam. Ainda que estava parecendo que não ia ter mais jeito, louvado seja Deus, a Bíblia diz que tudo é possível para aquele que crê. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Deus, que Jesus, que Jairo, ele foi ao encontro do Senhor Jesus, e quando chegou lá, Jairo, ele adorou, louvado seja Deus, mas o que Jairo queria era que o oleiro divino entrasse na sua casa, porque a sua filha necessitava do oleiro. E a palavra do Senhor nos diz que ali alguém chegou para Jairo e disse: não incomode mais o mestre, porque a tua filha morreu. Então Jesus disse para ele, para Jairo: crê tão somente, amém? Crê tão somente e verás a glória de Deus. E nesse momento também Deus está falando para você, Deus está falando para mim, Deus está falando para a sua igreja, Jesus está falando conosco, que Ele é tão somente que o oleiro ele está trabalhando na tua vida, na tua casa, que o oleiro está trabalhando na tua família. A palavra do Senhor nos diz assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Então creia tão somente que o oleiro ele tem o poder de trabalhar na vida do teu esposo, na vida do teu filho, na vida do teu patrão, dentro da tua casa. Louvado seja o nome do Senhor. Não tem nada perdido. A Bíblia diz que ainda há esperança para a árvore, mesmo que ela esteja cortada. Mas se o seu tronco estiver em cima da terra, ao cheiro das águas, Deus dá vida para ela. E Deus hoje, o oleiro divino, está trazendo vida para esse vaso, que é você, que é a tua família. Assim como Deus usou o profeta Ezequiel para profetizar no vale de ossos secos. Aquele vale estava sequíssimo, ali tinha um exército de ossos. Louvado seja Deus. Deus mandou que o profeta profetizasse ali. Mas você vê que antes, Deus pergunta para o profeta se aqueles ossos podiam reviver, se eles podiam ganhar vida novamente. E o profeta disse: Senhor, tu sabes. Então nós sabemos que existe situação na vida do ser humano que somente Deus sabe se vai ter vitória, se vai ser bem sucedido ou não. Mas o importante é crer, amém? O importante é confiar, o importante é entregar a tua causa nas mãos do Senhor. O Senhor é o teu advogado, Ele é o teu juiz, Ele é o teu médico, Ele é o teu salvador, Ele é o teu oleiro. Louvado seja Deus. Ele tem poder de fazer o possível e o impossível, porque Deus ele vai muito mais além. A Bíblia diz que Deus ele arranca até onde ele não plantou. A Bíblia diz que Deus ele traz a existência até as coisas que não existem. Então esse Deus que nós servimos é um Deus tremendo e nós precisamos confiar mais nele. Precisamos mais, louvado seja Deus, confiar de coração, louvado seja Deus, porque o nosso Deus,
Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Em nome de Jesus. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 15. O Senhor disse a Ananias acerca de Paulo: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele era um perseguidor dos cristãos. O apóstolo Paulo perseguia os cristãos. Então Deus, ele já estava, o oleiro divino, já estava contemplando, o seu vaso. E nós sabemos que na hora certa, o próprio Deus, ele teve encontro, o próprio Jesus, ele teve encontro com Paulo, quebrando o vaso e fazendo dele um vaso novo, fazendo dele um vaso para honra, um vaso de honra. Em Romanos capítulo 9, versículo 21, Paulo faz uma pergunta dizendo: ou não tem o oleiro poder sobre o barro, para da mesma massa fazer um vaso para honra e outros para desonra? Então nós sabemos que todos os vasos é feito pelo oleiro. Então o oleiro, ele trabalha no barro e é o oleiro que faz vaso de honra e vaso também de desonra. Em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo ainda escreve dizendo: cada um de vós sabe possuir o seu vaso em santificação e honra. Então, um vaso de honra, ele tem que viver em santidade, tem que viver em santificação. O vaso de honra, ele tem que honrar o oleiro. Ele tem que reconhecer que Deus é o seu oleiro e que ele é apenas barro. Louvado seja Deus. Então ele tem que crer, ele tem que esperar para que o oleiro faça um vaso de honra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 21, a Bíblia afirma que se alguém se purifica destas coisas, será vaso para a honra, santificado, idôneo, para uso do Senhor, preparado para toda boa obra. Louvado seja Deus. Deus, ele não escolhe os capacitados, mas ele capacita os escolhidos. Nós sabemos, louvado seja Deus, que Deus ele trabalhou na pior espécie, aleluia, para fazer o seu vaso. Ele trabalhou a pior espécie que eu estou falando que Deus trabalhou foi no barro. Porque Deus podia fazer o seu vaso de ouro, ele podia fazer o seu vaso de, quem sabe, de prata ou de joias preciosas, mas ele preferiu fazer de barro. Por que Deus preferiu fazer de barro? Porque ninguém daria nada pelo barro. Louvado seja Deus. Mas aquilo que ninguém dá nada, aquilo que ninguém dá valor, a Bíblia diz que Deus usa as coisas que não são para confundir as que são. A Bíblia diz que Deus pega o pobre do monturo e bota ele para sentar com os príncipes. Louvado seja Deus. E nós sabemos o que Deus fez na vida de José. Nós sabemos que José, ele vivia, louvado seja Deus, sendo humilhado pelos seus irmãos, aonde chegou um ponto de ser até vendido. Mas os irmãos de José jamais imaginou que Deus ia pegar José e ia exaltar, ia botar José, louvado seja Deus, no meio, louvado seja, ia botar José como
governador do Egito. Eu quero dizer para você, meu irmão que está me ouvindo, eu não sei qual é a posição que você se encontra. Quem sabe alguém olha para você e não te dá nada. Louvado seja Deus. Eu quero lançar uma palavra profética para você, te dizendo que você é um vaso escolhido por Deus. Louvado seja Deus. Eu quero te dizer que você, como um vaso do Senhor, aleluia, o Espírito Santo de Deus está dentro de você. Louvado seja Deus. E Deus, Ele sabe como fazer a sua obra. Deus, Ele sabe como trabalhar. Ele sabe como agir. No tempo certo, Deus traz a exaltação do vaso. No tempo certo, louvado seja Deus, aqueles que não davam nada pelo vaso, aquele que achava que o vaso não tinha mais jeito, aquele que desprezava o vaso, aquele que humilhava o vaso, louvado seja Deus, vai começar a contemplar a glória de Deus sobre a vida do vaso. Porque em Isaías 60 está escrito: levanta e resplandece, porque já vem a tua luz, e a glória do Senhor vem surgindo sobre ti. Louvado seja Deus. Então eu creio que o que Deus tem para fazer é coisas grandes. E a Bíblia nos diz que Deus ele aborrece o soberbo, mas ele dá graça para os humildes. Quando o humilde ele se humilha diante do Senhor, o Senhor muda a história. O Senhor transforma a maldição em bênção. O Senhor transforma o fracasso em vitória. Nós sabemos que Jó, quando ele passou aquela prova dele, prova tremenda que Jó passou, eu tenho certeza que o amigo de Jó pensaram que Jó nunca ia ter vitória. E a palavra do Senhor nos diz que Deus ele exaltou Jó. Louvado seja Deus. Deus devolveu a Jó tudo aquilo que Jó havia perdido, o dobro. E ainda acrescentou ainda mais 140 anos. Às vezes, muitas das vezes, nós não faz ideia do que Deus tem para fazer na nossa vida. E às vezes a gente quer entregar os pontos. E o Senhor diz para você hoje, aleluia, se no dia da tua angústia te mostrares fraco, pequena é a tua força. Então cinge os teus lombos, se fortaleça com a preparação do Evangelho. Deixa Deus te levar, aleluia, na posição que Ele quer te colocar. A palavra do Senhor nos diz que o Senhor Jesus, quando Ele foi batizado, Ele foi levado pelo Espírito de Deus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Nós sabemos que Jesus, o próprio Deus, o Filho de Deus, foi levado pelo Espírito para ser tentado pelo diabo. E às vezes nós não queremos, nós não aceitamos provações, né? Às vezes Deus ele quer que a gente passe a provação, que é para poder nos exaltar. E às vezes nós não queremos aceitar a provação de Deus. A palavra de Deus diz que Jó disse para a esposa dele, Jó disse assim: nós aceitamos o bem de Deus, e porque nós também não podemos aceitar o mal? Nós sabemos que Deus não faz mal para ninguém, mas até o mal de Deus faz bem para nossas vidas. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que a loucura de Deus é mais sábia do que a sabedoria humana. A palavra do Senhor nos diz que os vossos pensamentos não são os meus pensamentos, e nem os vossos caminhos são os meus caminhos. Então Deus ele sabe como agir, Ele sabe como operar, Deus sabe como trabalhar. Às vezes nós não sabemos nem o que a gente fala, mas Deus ele sabe como agir. E eu digo para você que Deus ele tem um controle dessa situação, dessa luta, desse problema. Deus está trabalhando na olaria. Deus está trabalhando na vida do barro, fazendo do barro um vaso novo para a sua obra.
Louvado seja Deus. No Apocalipse, capítulo 2, versículo 26, 28, Jesus fez uma promessa ao crente vencedor, dizendo: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro a regerá, e serão quebradas como um vaso de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Veja que privilégio o oleiro divino promete ao vaso de honra. Os mesmos vasos que outrora já foram quebrados, louvado seja Deus, amassados e rejeitados, eles agora são refeitos novamente. Agora recebe autoridade ao lado do oleiro divino para reger as nações e quebrá-la como um vaso do oleiro. Só nosso Deus pode fazer isso. Vale a pena ser fiel a Deus. No Salmo capítulo 2, versículo 6, para a vossa meditação, ao 9, e no Apocalipse capítulo 2, 26, 28, louvado seja Deus, que nós possamos, aleluia, nos enriquecer, aleluia, das promessas do Senhor, das bênçãos do Senhor. Porque a Bíblia diz que as bênçãos do Senhor enriquecem e não acrescenta dores. E a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. Eu quero orar por você agora. Santíssimo Deus e Pai que está nos céus, Deus Criador dos céus e da terra, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, meu Deus, assim como o Senhor trabalhou na vida dos patriarcas, na vida dos profetas, dos sacerdotes, na vida dos discípulos, assim como o Senhor deu livramento, assim como o Senhor deu vitória, assim como o Senhor exaltou diante dos seus adversários, meu Pai, em nome de Jesus, assim como o Senhor colocou uma mesa perante Davi, na presença dos seus inimigos, assim como Davi pediu para o Senhor ungir a sua cabeça com óleo, que o Senhor também possa trazer um refrigério para nossas vidas, que o Senhor também possa nos guardar da fúria dos nossos adversários, que o Senhor também possa enviar anjo a nosso respeito para nos guardar em todos os nossos caminhos. Meu Pai, que o Senhor possa, meu Pai, guardar essa pessoa que está me ouvindo. Se ela estiver enferma, meu Pai, cura ela. Meu Deus, se ela estiver, meu Pai, com problemas, dá sabedoria, meu Pai, para resolver esse problema. Meu Pai, se ela estiver afrontada, sendo afrontada, meu Pai, por gigante da dívida, gigante do desaforo, gigante da ameaça, que todos esses gigantes agora caiam por terra. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor envia anjos com a espada de fogo desembainhada, quebrando o arco, cortando a lança e queimando todos os demônios. Que espírito de enfermidade agora pega sua bagagem e vai saindo agora. Sai dessa casa, sai dessa família, sai desse lar, em nome de Jesus. Todo demônio que veio por um caminho, que volte por 7, sem direito a retorno. Eu profetizo a tua vitória, eu profetizo a tua bênção, eu profetizo o teu milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Que seja feita conforme a tua fé. Que o Senhor venha conceder o desejo do teu coração. Creia, meu irmão, que as muralhas estão caindo por terra agora. Creia que a tua vitória está chegando. Em nome do Senhor Jesus, fica firme. Crê tão somente e verás a glória do Senhor na tua vida. Que o Senhor te abençoe e te guarde e te livre de todo mal. Em nome de Jesus Cristo. Fique em paz. Louvado seja Deus. E que Deus abençoe. Aleluia. Quem assim despede é o vosso irmão em Cristo, pastor Josenildo. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.